Opa. Meu nome é Mários, eu tenho um outro canal, Xadrez ao Cubo, mas hoje eu estou iniciando esse novo canal, que eu decidi chamar de Delírios Estratégicos. Inicialmente eu tinha pensado em Strategical Rants, que ranting é o que eu vou fazer aqui, uma parte do tempo. Mas como eu vou falar em português, eu quis encontrar um nome em português e quis manter a parte estratégica do nome, mas não encontrei uma palavra boa para traduzir rant, so eu fiquei com delírios, que não descreve exatamente, mas descreve precisamente, acho que qualquer coisa que vem da minha mente, provavelmente. Bom, dito isso, certamente um dos temas desse canal vai ser futebol. E eu tenho coisas a dizer sobre modelos de negócio dos clubes, sobre venda de jogadores da base, talvez sobre VAR e outras coisas assim, mas isso eu vou deixar para algum dia no futuro, principalmente VAR, esse não é um momento muito bom para falar sobre, porque pode dar a impressão que estou falando sobre o impacto de acontecimentos recentes. Sendo um canal, quer dizer, quando eu estiver falando sobre futebol, o mais provável é que fale sobre uma perspectiva São Paulina e deal with it. What else? Como no meu outro canal, eu tenho uma lista de coisas que eu quero dizer, mas eu não tenho um roteiro. Então, muitas vezes vai ser confuso mesmo, mas espero que isso soe mais autêntico. E como lá também, eu vou tentar manter ao mínimo as edições, mesmo que eu odeie editar vídeos. Sim, ainda tem uma coisa para dizer sobre o canal antes de entrar no assunto específico desse vídeo. E que esse vai ser um canal sem nenhuma frequência dada. É exatamente de vez em quando. Quando eu tiver um assunto chegar num ponto que eu acho que eu preciso falar sobre, aí eu gravo um vídeo. E aí depois eu assisto e decido se publico. Bom, mas o assunto desse vídeo tem a ver com o nome do canal também e é sobre tática e estratégia. Muitas vezes, e especialmente no futebol, as pessoas tratam os dois termos como sinônimos. E, de fato, até nos dicionários você encontra essa como uma definição, mas os bons dicionários trazem essa possibilidade de sinônimo, mas trazem definições ligeiramente diferentes. E é nessas diferenças que eu gosto de me fixar, porque é assim que a gente usa no xadrez. Bom, como devem imaginar, eu já disse o nome do meu outro canal, Xadrez ao Cubo. Xadrez é uma parte importante da minha vida. Eu tenho jogado xadrez, meu pai é jogador profissional e eu tenho jogado xadrez por toda a minha vida. Sou árbitro desde os 11 anos, árbitro internacional desde os 22, estou com 50. E professor de xadrez também, desde, sei lá, os 18, talvez com alguns períodos sem dar aula, mas basicamente desde sempre também professor. E no xadrez, e me parece que também no uso militar, tática está muito ligado a um microprocesso, uma coisa de mais curto prazo, e estratégia a um macroprocesso ou algo de mais longo prazo. Então, usualmente o que nos comentários de futebol se chama de esquema tático,
propriamente dito é estratégia, me parece. E uma coisa que poderia talvez ser considerado tática no futebol são as jogadas ensaiadas. É claro que as duas coisas não estão totalmente apartadas. Você quer usar a sua estratégia para criar oportunidades táticas e também quer usar a tática para pôr em prática o seu plano estratégico. No xadrez é muito comum você ouvir dizer que a tática é um modo de criar uma boa estratégia, quer dizer, de implementar uma boa estratégia e também de que bom, no xadrez tática está muito ligado a combinações que encerram partidas, ou porque criam uma vantagem muito grande, ou porque levam a checkmate, por exemplo. E é muito frequentemente dito que a tática é consequência, também acaba sendo consequência de uma boa estratégia. Tanto a tática como criadora da estratégia, como consequência, tem seu fundo de verdade, mas é muito frequente também no xadrez que a tática subverta a estratégia, em muitos casos, e já houve quem disse que a tática é a filha bastarda do erro, né? No sentido que se um jogador é descuidado, ele comete um erro e isso dá uma oportunidade tática para o adversário. Então, acho que, apesar de contraditórias, nenhuma dessas visões se anula. Daqui a pouco eu vou tentar passar para um exemplo bem simples, sem usar xadrez, para mostrar algumas ideias. Mas antes disso, eu quero dizer que tem também uma questão de perspectiva, né? Além de, quer dizer, não é tão à toa que as pessoas confundem as duas coisas, porque se você definir como eu inicialmente fiz tática como microprocesso e estratégia como macroprocesso, as duas coisas podem se confundir facilmente, porque dependendo do seu plano de vista, uma coisa pode ser um macroprocesso ou um microprocesso, a mesma coisa. Então, por exemplo, se a gente pensar no futebol, um campeonato de pontos corridos, eu descrevi o esquema de um time como uma estratégia, mas se você pensar num campeonato todo de pontos corridos, uma única partida pode ser considerada um microprocesso. Então, elemento da tática e não da estratégia. E a estratégia seria como você vai encarar o campeonato como um todo. Então, essa visão de macro e microprocessos é relativa. Então, é uma das origens dessa confusão. Mas é isso. Vamos passar para alguns exemplos práticos. Para isso, eu vou usar um jogo muito mais simples que o xadrez. Sobre o qual eu vou fazer um tutorial longo, apesar de ser o jogo mais simples do mundo e talvez o mais sem graça, porque empata sempre. Estamos falando, evidentemente, do jogo da velha. Então, aqui, acho que esse aqui. Então, digamos que o jogador comece aqui e o outro responda aqui, que é um erro, mas aqui o primeiro jogador joga aqui e aqui vem a primeira consideração sobre o jogo da velha. Sempre que um jogador tem duas na mesma linha com a terceira livre,
ele está ameaçando colocar a terceira e completar uma linha, vencer o jogo. Portanto, a não ser que ele mesmo tenha uma ameaça dessas, o adversário é obrigado a defender para não perder. E aí vem a segunda consideração tática do jogo da velha. Se eu tiver uma dupla ameaça, não há como defender ambas ameaças, a não ser que eu já tenha eu mesmo uma ameaça realizada, quando no caso é só executar a ameaça e ganhar o jogo. Mas não é o caso aqui. Aqui está ameaçando ganhar aqui na terceira coluna ou na diagonal principal ou antiprincipal, tanto faz. Não lembro agora como é que costuma se definir isso, mas tanto faz. Então aqui, quando há uma dupla ameaça, a não ser que o jogador defensor já tenha ele mesmo uma ameaça, não há defesa possível e o primeiro jogador tem uma vitória certa, a não ser, claro, que ele cometa erro. Muito bem, essas são as considerações táticas do jogo da velha. Agora vamos a considerações estratégicas. E, ah, a gente pegar, se dá para ganhar assim, 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 assim ou assim, e ainda dá para ganhar por uma das duas diagonais, tá? Então, o que a gente tem? Que veja que há uma simetria aqui, todas essas casas são iguais do ponto de vista do número de linhas de vitória que cada uma tem, e no caso são duas. Cadê meu mouse? Aqui. Duas linhas aqui, duas aqui, duas aqui e duas aqui. Aqui tem três. Ah, aqui tem três linhas de vitória, aqui três e aqui três. E por fim, aqui no centro você tem quatro linhas de vitória. Eu vou fazer uma cópia desse aqui, só com os números para ser mais legível. Opa, quero preto. Então, voltemos. Então, aqui três linhas de vitórias, aqui duas, três, duas, quatro, duas, três, duas e três. Então a gente tem três tipos de casa. A mais central, que é a mais importante estrategicamente, que ela tem quatro linhas de vitória. Aí você tem os cantos, que cada um tem três linhas de vitórias. E eu vou chamar essas aqui de aresta, só porque é como eu chamo a peça na posição equivalente numa face do cubo mágico 3x3. E cada uma delas tem duas linhas de vitória, ou seja, são as casas menos importantes. E essas são, como você tem que considerar o jogo da velha,
assim é como você tem que considerar o jogo da velha estrategicamente. Então, qual que é a melhor jogada para começar uma partida de jogo da velha? Aí tem duas hipóteses. Se você levar a estratégia em consideração, com certeza é a casa central. Se você quiser levar a tática em consideração, você quer dar a maior chance possível para o seu adversário errar, e aí talvez você deva jogar no canto. Porque se você jogar, começar pelo canto, opa, não, aqui não quero assim, quero aqui. Se você começar pelo canto, a única resposta possível é o centro. Por outro lado, se você começar pelo centro, ele pode responder por qualquer um dos cantos que ganha. Só para mostrar rapidinho, você começa aqui, ele responder qualquer outra, você tem uma vitória certa. Vamos se mostrar, começar por aqui, basta jogar aqui, aí ele tem que responder aqui, você joga aqui e já tem uma dupla ameaça. Se jogar, eu pus não colar, esse é espelhado do outro, então vou colocar aqui agora. Esse aqui, basta jogar aqui, ele defende atacando e você defende com uma dupla ameaça e ganha. E se ele jogar nesse canto, é parecido, você ataca por esse canto, ele defende atacando e você defende com uma dupla ameaça vencendo. E se ele jogar nesse canto, aí você pode, por exemplo, atacar no outro canto, ele defende aqui e você ataca aqui, uma dupla ameaça e vence. Agora, se você começar por aqui, aí ele pode, ele não erra jogando em qualquer um dos cantos. Se ele jogar numa aresta, aí acabou. Basta você, por exemplo, atacar aqui, ele tem que defender, e aí já vem a dupla ameaça e o primeiro jogador vence. Então, tanto começar num canto como no centro tá bom. O que não faz nenhum sentido é começar aqui. Aqui, seu adversário tem muitas chances de acertar e poucas, acho que duas só de errar, acho que é jogar, não lembro agora de cabeça como é que é, mas a única jogada que realmente faz sentido aqui é jogar no centro, porque é a melhor tática e estrategicamente. Mas tá bom. É isso. Acho que deu mais ou menos para ter uma ideia da diferença entre os dois termos. Possivelmente eu volte a esse assunto, mais provável que no outro canal do que aqui. É isso. Parcialmente foi inspirado numa das minhas aulas que eu assisti na educação, mas eu já esqueci exatamente o contexto em que a diferença de estratégia e tática apareceu lá, então não vou comentar muito longamente. É isso. Qualquer comentário ou dúvida, por favor, deixem abaixo. Até mais.